Vou te falar. Loading. Loading, um assunto extremamente nebuloso, porque não se sabe muito. A gente recebeu a Bá aqui, né? Eu recebi a Bá. A gente teve um papo que me... Nossa, eu fiquei bem impressionado com várias coisas que ela me contou. Chefe chorou. Chorei. Foi um episódio que eu chorei. Foi o primeiro episódio que eu chorei. E, ao mesmo tempo, há pouco tempo atrás, saíram notícias de viés político que envolviam a Loading, né? Com Jovem Pan, coisa e tal. Rapaz, isso aí, eu vou te falar que isso aí me pegou de um lado que eu não imaginava. Veio um soco, sabe aquele soco, o Sucker Punch? Que isso? Foi muito, tipo assim, as coisas, na hora que veio, eu falei assim, meu Deus, e aí... Tudo faz sentido, né? Tudo... começou a encaixar, sabe? Tipo, aqueles seriados de Sherlock, tá ligado? Vai dando flashback e você vai, tipo... Xane, explica pra gente. Bom, o fio do início. Fui convidado, assim, um belo dia tocou meu telefone, e vai fazer 1 ano. E, olha, tem o Vicenzo me ligou, o Vicenzo Vicchiati, que é o manager de esportes, me ligou dizendo o seguinte, que eu faço, quanto é que você ganha na Globo? Ele me disse assim, ele bem do direto. Nada. Olá, boa tarde, direto, mas quanto você ganha na Globo? Mas ele tem essa abertura comigo. E aí eu falei assim, o que você quer saber? Me diga o primeiro, né, que depois eu te digo, né? Aí ele, bom, enfim, fez o convite da Loading, que seria uma espécie de Sport Center e Globo Esporte. E aí eu até falei assim, Sport Center não precisamos ser tão formais assim, olha só. Olha que ironia do destino, a gente dizendo que poderia ser mais... Center, que a gente poderia ser mais entretenimento, né? Jesus Cristo. Enfim, e aí... Mas quem é que tá à frente, quem é que tá nesse barco aí, ô Vicenzo? Bárbara e Gabriel Supremo. Aí você falou, opa, aí, e a tripulação... Carimbo. São meus nakamas. E eu também preciso dizer uma coisa também, não só isso, né? A proposta salarial era... Sabe por que eu acredito nisso? Irrecusável. Sabe por que eu acredito nisso? Porque eu também fui chamado. Então. Só que... De analista de LOL. Só que, campeonato? No caso, não. Pra ser, porque tinham comentaristas de jogos dentro do programa. Que acabou sendo o Daniels, que era o nosso... O nosso comentarista. Entendi. Tinha a Letícia Mota também, de Valorant. A Leste, tô ligado. Então, teriam outros só também. Que aí eu recebi a proposta. Eu falei, putz. Bom, né? Putz. Mas na época eu tava no pior momento possível pra isso, né? Porque eu tinha acabado de sair do Flamengo. Então, mas veja que, o que eu queria fazer, né? Veja que Quanto também mais. a malha na vida que vem para o bem, né? No seu caso, Foi-se. né? Esse daí tava disputadíssimo, esse último aí. Resistia bravamente. Eu olhei 3 vezes, ninguém foi. Eu não tinha condição de ver que só tinha um. Aqui, mas tem uma batatinha aqui. Não, a batatinha... Eu abria mão por aquele ali. Mas está em boas mãos, ou melhor. Boca. E aí, cara, recebi o convite, era uma proposta irrecusável, mas eu tenho muito apreço pela Globo, né? Foi o lugar que absolutamente me deu tudo, né, cara? Era um sonho da minha carreira de trabalhar lá, muito antes do esporte eletrônico entrar na minha vida. Eu sempre tive prazer de trabalhar lá, com as pessoas que trabalhava. Fiz muitos amigos lá. Claro, tive problemas, como assim, com todo lugar você também tem problemas também, mas assim, eu não tenho um A pra falar da Globo. Eu não tenho um A pra falar da Globo. Você nunca foi tirado do seu elemento, né? Nunca fui. Mas aí eu acho que chegou a hora, né? Obrigado. Tinha chegado a hora de alçar um outro voo. TV aberta, apresentar, né? Ser o hoster do negócio, junto com a Bárbara, que era uma pessoa também que eu admirava, junto com o Supremo, que é um cara que eu sempre quis trabalhar junto. Aliás, tá assistindo a gente, Supra. Opa! E aí, Gabriel? Bora pedir uma pizza, Supremo. Aliás, podia ter um combo, um dia de uma mesa redonda da mídia de esporte, trazer todos os jornalistas ao mesmo tempo. Um dia que a gente expandir os negócios que a gente tiver... Vocês que querem patrocinar o combo, É isso. manda aí e-mail pra gente, ó. E vocês que não tem condição de patrocinar o Combo, sabe por que você patrocina o Combo? Você se inscreve no canal, seu filho da... Por favor. Não, sem esse xingamento. Você Tem é um uma maravilhoso. galera aí, então se inscreve. Se inscreve vai. aí, você clica, ó. Eu vou ficar olhando pra câmera enquanto você faz isso. Com o meu óculos abaixado. Pronto.
Você escreveu? Se uma pessoa se inscreveu, valeu o meu esforço. Já valeu, já valeu. Então, e aí, cara, eu queria alguma coisa diferente pra mim. É claro que a proposta financeira foi muito vantajosa. Aventura, é claro. Pô, TV aberta, gente. Cara, TV aberta. Pô, era outra parada, assim. Pô, e assim, o investimento da Calunga de 290 milhões, ninguém brinca com 290 milhões de reais. É uma grana. E assim, tá, o medo era o seguinte, pô, mas se esse cara der um calote, pô, a Calunga não vai dar um calote. E de fato o problema nunca foi da calote, o problema era outro, de ordem ética, moral, do que de ordem financeira. E aí nós chegamos lá, eu e a Bárbara fomos os últimos a chegarem, né? Já tinha uma equipe formada, o Vicenzo já estava há alguns meses lá, depois chegou uma outra galera e disseram pra gente que em 15 dias o programa tinha que estar no ar. Rapaziada, 15 dias é pegadinho. Eu olhei e falei assim, olha, vocês enlouqueceram, não tem condição. Não só eu, todas as vezes aqui que eu disser eu tô falando a equipe, tá? O Supremo foi um super cara, assim... Como é bom trabalhar com o Supremo, cara. Como é bom trabalhar com ele. Como é bom trabalhar com o Rock também, do qual eu já trabalhei no Globoesporte.com. Como é bom trabalhar com uma galera do qual eu conheci, mas eu tô falando especificamente da Load, né? Como é bom trabalhar com a Bárbara, como é bom trabalhar com o Supremo, como é bom trabalhar com David, Siux, Priscila, Vicenzo, enfim, todos os outros que fizeram parte lá da Load, a Dudinha, a Nicole, enfim, todo mundo que ajudou muito a gente a formatar aquele programa. O Kaique também, que já tem uma história já no esporte eletrônico. O Koga, não posso esquecer do Koga, pelo amor de Deus. Coguinha, pelo amor de Deus, que me emocionou demais depois do primeiro almoço que a gente teve de reunião de equipe. Ele virou pra mim e falou assim, eu tô vindo pra cá pra trabalhar contigo. Cara, isso daí mexe muito com a pessoa, entendeu? E assim, eu não vou esquecer nunca isso, cara. Eu já falei isso pro Koga algumas vezes e ele sabe o tamanho da admiração que eu tenho por ele. Chegando lá, 15 dias do programa, já achei uma insanidade. Quando eu fui olhar o parque, o maquinário, putz... Era da MTV, amigo. A Vá falou. Eram os mesmos aparelhos. As câmeras, a capa das câmeras, aquelas câmeras, tinha o logo da MTV. Tava lá bordado. Cara, no almoxarifado, onde a gente retira os materiais, por exemplo, você vai pra rua. Olha a diferença, só te interrompendo. Tipo, você chegou lá e as capas das câmeras da MTV. Quando a gente chegou no nosso primeiro ano de estúdio, as capas das câmeras do CBLOL eram da FIFA. Aí, tá vendo? Outro patamar, outro patamar, sem dúvida nenhuma. E eu elogio a Riot pra caramba, porque eu acho que o que eles fazem em termos de transmissão é uma coisa realmente de outro mundo. E admiro muito os caras que estão lá, que teve o Galassi, que hoje é o Esvivo, Terence. Esse eu não conheço. Terence entrou com a gente agora, ano passado. Isso eu não tive o prazer de conhecer ainda, mas conheci o Galassi, conheci o Esvivo, que são dois super caras. Monstruosos, com uma história absurda também no esporte tradicional também. E aí, aquilo já me deu uma... Cara, eu sou um cara cético, embora não seja ateu. Eu sou um cara cético, assim. Não sou o cara que acredita nos cristais, nas energias, na astrologia. Não sou. Mas quando eu pisei lá a primeira vez, me bateu alguma coisa ruim. Quando eu pisei lá, eu fiz a escolha errada. Mas agora não tem ponto de volta, não tem ponto de retorno mais. Tem que fazer. E aí 15 dias tem que estar com o programa no ar. E não tinha absolutamente nada. O programa tinha um nome e um estúdio, mais nada. Bom, não é que é bem nada, o estúdio é uma coisa difícil de se fazer. Mas não tem formato, não tem nada. Gente, o programa é de 1h30 diária de esportes eletrônicos é uma insanidade. Nem o Globo Esporte tem 1h30, com todos os esportes congregados do mundo, não tem como fazer um programa de 1h30. Que não seja falação, que não seja uma parada que não seja tão produzida assim. Bom, mas enfim, vamos nessa. Vamos fazer. Assistir um Globo Repórter diário, cara. Exatamente. Mas vamos fazer. E taca, faz piloto daqui, faz piloto dali, e falta muita coisa, e tem dificuldade. TP da época da MTV, a Voz de Deus lá, que a gente chama as caixinhas, a Bárbara falou isso aqui, né? Era da MTV lá, amarelado daquele jeito lá. A gente gravava off, que é o que... Gente, off é quando você está vendo uma imagem e tem uma narração embaixo. A voz que entra na imagem. E é um microfone que a gente chama de microfone duro, né? A gente chama... Esse aqui. Que é basicamente esse aqui. A gente tava gravando com microfone de lapela. A gente ia pra rua, tinha que sincar o áudio. Bater palminha. É inacreditável. É inacreditável. E em um determinado momento, antes da estreia, a estreia foi adiada em uma semana, apertamos o botão vermelho e dissemos o seguinte: não vamos apresentar nada. Não vai rolar, isso aqui não vai acontecer. Aí, beleza. Uma semana de... E também eles já queriam a postergação para o canal inteiro.
Uma semana depois, na sexta-feira, ia estrear no domingo, ia estrear na segunda, hein? Ó, na sexta-feira, de novo, nada tinha resolvido. Cara, tudo era um cavalo de batalha. Os PCs de edição era o arco da velha pra conseguir fazer uma edição de materiais. Não tem como. Não tem como, assim. O cara ia renderizar lá, que a gente chama de finalizar o negócio. Renderizar um PC desse, acho que nem dá pra você explodir. Tipo, chega amanhã. 5 horas, 6 horas, 7 horas pra um VT de 3, 4 minutos. Assim, era insano, não tinha o que fazer. Aí nós apertamos o botão vermelho de novo. E aí foi uma reunião em que foram eu, a Bárbara e o Supremo. Que a gente teve uma reunião com um dos diretores da Loading, que eu não tinha nem figurino ainda. E que me foi sugerido me apresentar com o meu vestuário. E aí eu falei assim, mas tem que ter um figurinista. E aí um dos diretores disse pra mim o seguinte: você tá achando que você tá na Globo? Você tá achando que você é uma estrela da Globo? Pra pedir figurinista? Eu falei assim, eu não tô entendendo, gente. Isso aqui é uma televisão. A televisão tem figurinista. Assim, eu acho que vocês não sabem, né? Acho que vocês estão fazendo. Aí eles tinham essa questão de ficar falando que era uma startup. E eu falei assim, ó, como vocês falam pro mercado, não me interessa. Agora aqui dentro vocês têm que me oferecer uma estrutura mínima para isso. E aí nós apertamos o botão vermelho e sei que no sábado apareceu o microfone de off, TP novo. E dinheiro nunca faltou ali para aquela galera. E aí nós trabalhamos o final de semana inteiro para entregar o programa na segunda-feira. E, cara, se você me perguntar qual o trabalho que eu tenho mais orgulho de fazer, são 2. São os furos do sistema de franquias, o valor, quem estava aplicando, que eu dei todos os detalhes, né? Um furo do qual eu me orgulho muito. E o primeiro programa da Loading, que, assim, para mim foi inacreditável. Quando a gente terminou aquele programa, parecia que a gente tinha ganhado a Libertadores da América, Copa do Mundo. Todo mundo, infelizmente, esquecemos a pandemia, se abraçamos, comemoramos e tudo mais. E, cara, que assim, a gente estava muito feliz com o Trending Topics, com a matéria do Sparda, indo longe. Um detalhe aqui, não houve absolutamente nada com a Red Candice com relação àquela matéria. O problema daquela matéria foi, não queremos gente chorando na programação da Loading. A programação da Loading é absolutamente entretenimento. Que é quando sai que no dia seguinte, quando há uma reunião geral, há dito que... Mas e se tiver um caso de estupro no cenário? Ah, não, a gente vai ver isso de uma forma positiva. Nós vamos dar um jeito de construir isso aqui de uma forma positiva. Que é o tal da agenda positiva, que é inacreditável, que eles badalaram isso daí, é inacreditável. Foi dado esse exemplo? Foi dado esse exemplo. Essa resposta? Não, o exemplo foi trazido pela equipe, né? Vem cá, e se acontecer um caso de estupro? Aí esse diretor, não vou dar o nome dele, porque nem merece ser citado, uma pessoa que eu tive o desprazer de conhecer, e ele foi dizer isso. É uma pessoa completamente ignorante, que não faz não tem o menor senso de humanidade nem nada. Falou sobre esse negócio do estupro, do ver o lado positivo. E aí todo o programa tinha uma pergunta. Sei lá, uma pergunta para chamar a interação. E aí eu queria fazer uma repercussão do caso do Sparda, que para mim foi uma das grandes matérias que eu já fiz até hoje. Pô, consegui falar com a Adriana Araújo. Ela disse que encanou o filho, disse que não usou o dinheiro para aquela cirurgia que ela havia dito que iria fazer. Cara, pô, todo mundo falando que, pô, me sentiu uma matéria que era uma matéria do Fantástico e tudo mais. E aí no dia seguinte, uma reunião para dizer que, olha, essas matérias aí não vai rolar não. Aí eu falei, como assim? Como assim? Como assim não vai rolar? Não, vamos conversar sobre isso. E aí foi dito isso e tudo mais, e aí eu já tinha visto que o leite já tinha derramado. Já tinha desandado. No segundo programa, teve uma matéria com o Edu Kim, que ele estava dizendo lá que, olha, teve uma reunião com a Riot lá sobre o sistema de franquias e que ele diz que saiu com mais dúvidas do que certezas depois dessa reunião. E eu disse num comentário que achava que a Riot tinha colocado... Era um time ruim em anunciar o patrocínio da Oi no momento em que você excluiu uma equipe que era da Vivo. Poderia ser esse patrocínio ser anunciado em um outro momento. E disse no programa que não duvidava da lisura da... Inclusive a Oi nem tá com a gente esse ano. Exatamente, não duvido. Acho a Riot Games uma empresa de muitos aplausos. E inclusive tem um fonte na Riot que eles não se incomodaram. Quem se incomodou, quem tomou as duas foi a Loading.
E me convocaram para uma reunião dizendo que era uma punhalada nas costas de um parceiro, que não podia ser feito assim, que esse... Que o parceiro era a Riot. que o parceiro era a Riot porque tinha a Liga Loading de esportes. Que você não vai fazer isso. E aí fui chamado para uma reunião no dia seguinte, do qual o Vicenzo já estava demitido. Porque ele foi... Porque assim, aí se configurou o seguinte, pô, mas quem contratou essa galera? Que era o caso do Vicenzo. E aí o Vicenzo foi colocado como bode expiatório de como ele tivesse errado na hora de contratar as pessoas. Pô, falaram pra ele fazer um Globo Esporte ou um Sport Center, ele foi atrás dos jornalistas pra fazer isso. Exatamente. Pô. Entendeu? Se a empresa queria uma outra coisa, que tivesse deixado claro desde o início, mas não deixou claro pra ninguém. Cheguei lá pra fazer o Globo Esporte. Você acha mesmo que eu, com todos esses valores jornalísticos que tenho, se alguém chegasse e falar pra mim assim, ó, aqui você não vai fazer jornalismo não. Chegar lá pra fazer patati patatá. Eu falei assim, pô, amigo, aí você contrata outro cara, não vai ser eu, entendeu? Eu não vou fazer isso. E aí, já tinham demitido o Vicenzo e me chamaram pra uma reunião, dizendo que eu não ia mais fazer aquele jornalismo militante. Abre aspas. Jornalismo militante na Loading. Qual foi a militância? Parece que eu encampei finquei uma bandeira socialista no negócio, que nem sou, gente. Pelo amor de Deus, sou um cara que sempre falei que sou um cara de viés progressista e tudo mais, centro-esquerda, mas em nenhum momento... é assim, não, mas aqui o nosso programa é entretenimento. E 90% do programa foi entretenimento. Teve uma matéria ali que toda a comunidade de esportes eletrônicos queria saber, que eu acho que conferiu talvez o momento de maior prestígio do episódio 1. Sim, maior prestígio acho que é do canal. Pô, aí eu fico muito lisonjeado. Do canal. E aí, logo em seguida, um jornalismo militante e tudo mais, e aí pediram pra você assim, ó, vou fazer o seguinte, vou fazer um acordo. Eu adoro acordos com patrões. É um acordo que você entra com sim senhor e eles entram com todas as determinações. Vem cá, vocês fazem lá um documento de tudo que vocês querem e apresentem a gente vai ver o que é possível. A minha proposta, que foi derrotada no colegiado, era de uma frase, liberdade editorial. Eu queria imprimir uma folha com apenas item 1, liberdade editorial. Entregou. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui, é importante fazer esse adendo. Quando eu falo liberdade editorial, eu não estou aqui sendo um suicida de achar que vou falar sobre qualquer coisa a qualquer hora. Você estava falando da imparcialidade que não existe. Realmente não existe, mas eu tenho que perseguir, ainda que ela seja utópica, eu tenho que perseguir chegar mais próximo dela. Mas entendo que tem 1 milhão de coisas que você não pode tocar aqui, que é melhor tocar desse jeito, daquele outro jeito. Não estou aqui para achar que eu sou o cara da ideologia, que vou fundar o jornal que vai salvar os esportes da mentira e da hipocrisia e tudo mais. Não sou esse tipo de cara, mas não pode me censurar, né? Aí quer que no dia seguinte que eu peça desculpas de uma desculpa que eu não quero dar, aí é demais, né? Aí é manobrar o meu discurso, né? E aí eu falei que não iria fazer aquilo. A gente entregou o nosso manifesto comunista para eles, que a gente queria. Inclusive, não foi oferecido pra gente o convênio médico, né? O plano de saúde. A Bárbara falou que vocês não tinham nem assinado ainda o contrato. Eu não assinei absolutamente nada. Eu assinei uma coisa só, que era um contrato de confidencialidade, porque era muito interessante para eles. Isso assinou. Isso apareceu no primeiro dia. Sim. Mas eu não assinei contrato de trabalho, não assinei contrato de cessão de direito de imagem, eu não assinei absolutamente nada, e a gente estava no auge da pandemia. A gente foi testado uma vez apenas. Eu, quando vim aqui, gente, pra vocês saberem, eu fui testado antes de estar aqui. Exatamente. Eu sou hipocondríaco e a galera só tira a máscara aqui quando faz teste. Exatamente. Não só hipocondríaco, você está sendo responsável nessa questão. E aí a gente entregou o que nós queríamos, né, inclusive com o convênio médio, os nossos contratos e tudo mais. E a gente tinha dito que a gente não iria apresentar o programa se não tivesse contratos. E vocês até apresentaram. A gente até apresentou, mas você imagina, o circo armado todo ali, todo mundo. A gente também não ia cometer isso com as nossas carreiras. É isso, é um negócio bom pra vocês também, né? Claro, sem dúvida nenhuma. E aí a gente foi convocado para uma reunião que durou 10 minutos. Que o Thiago disse o seguinte, tá todo mundo em período de experiência, a gente nem tinha assinado contrato de experiência. Então, quando a gente foi demitido como profissionais de tempo indeterminado, porque a gente não havia assinado o contrato de experiência. Galera, tá todo mundo aqui no contrato de experiência, valeu aí, um abraço e tchau, tchau.
Aí a Bárbara contou aqui o que ela falou naquela reunião, né? E o que eu falei aqui na reunião, que eu acho que ela não quis mencionar que tivesse sido eu, até por uma questão que não sabia que se eu quiser que eu quisesse falar, eu levantei pro Thiago, pro CEO da Loading, disse o seguinte assim, vem cá, eu vim do Rio de Janeiro, David veio de Brasília, a Bárbara deixou um empregaço. Deixou um empregaço. O Supremo também, todo mundo. Você tem noção da irresponsabilidade que você cometeu com as carreiras de todos nós aqui? A resposta do Thiago, CEO da Loading, é: sim, eu sei. Como é que o cara dorme depois disso? Isso tá gravado, tá? Isso tá gravado. Isso é uma coisa que não tem... Ele pode negar que há diversas gravações. Várias pessoas gravaram aquela. Porque sabiam que a gente precisava de ter uma... E outra, ele achou que não tinha ninguém gravando aquilo? Ele achou que era todo mundo ingênuo? Ele achou que era todo mundo ingênuo. Porque depois que nós fomos demitidos, veio a moça do RH com um monte de papel aqui pra gente assinar os nossos contratos. Ah, mas aí tá duvidando da minha inteligência, não tá não? É foda, né? Porra! Tá duvidando da minha inteligência. Não vamos assinar. Eu e a Bárbara orientamos a todo mundo que não assinasse também. Depois, todas as pessoas fizeram um acordo. Eu não optei por fazer um acordo. Fui o único que... acredito que a minha via é a via pela justiça e tudo mais, porque acredito que fui muito prejudicado. Também acho que todo mundo foi prejudicado, mas enfim. Cada um opta. As pessoas precisavam talvez de uma grana mais rápida. Eu, graças a Deus, tinha uma condição de poder esperar, em última questão, até poder voltar para casa dos meus pais. Sim, sim. Então, assim, coisa que a Bar fez, né? Exatamente. Então, assim, eu tinha uma posição de conforto e privilégio ali muito grande. E, cara, nessa reunião que eu falei dos figurinistas, Supremo, Bárbara e Xande chorando. Eu nunca chorei no ambiente de trabalho. E a Bárbara falou uma coisa que me marcou muito, né? Eu não sei nem se ela quer que ela diga isso, né? Mas ela disse que nunca tinha chorado na frente de um homem. Que aquilo ali deve ter um peso pra ela, né? Porra, pra caralho. Entendeu? Conhecendo a Bar. Então, cara, ali a gente tinha visto que a gente tinha tomado um rumo muito errado. E assim, a Loading para além do atraso profissional, ela também foi um catalisador de muitos problemas psicológicos em muita gente. Imagino. Eu nunca tive problemas de esbarrar em depressão, desse tipo de coisa. E, cara, eu passei dias assim, em posições fetais, assim. Queria abandonar o jornalismo, não queria mais. Achava que... Eu queria enxergar... Eu que tento perseguir tanto, que é o que eu acho justo e tudo mais, e achava que estava sendo cometida uma injustiça tão grande com a gente ali, né? A gente que tinha apostado as nossas vidas, as nossas carreiras, os nossos nomes naquilo ali, né? Eu realmente, assim, flertei muito com esse processo de quase letargia, né? De não querer mais, não quero mais. E aí foi quando surgiu a ideia do canal no YouTube, que eu queria continuar de alguma maneira tocando com esporte eletrônico. Então... E depois, e uma coisa que me incomodou muito na Loading foi que alguns funcionários da Loading ficaram contra a gente, né? De outros programas, né? Eu soube disso. E assim, eu não conseguia entender por que essas pessoas... E algumas pessoas ali, eu definitivamente não vou citar nomes aqui, mas teve uma pessoa que disse que assim, chamou a gente de paladinos da ética, do jornalismo com show, né? Como se a gente estivesse espetacularizando ali. Aí veja só, né? Depois acontece exatamente a mesma coisa com essas pessoas. E o que elas vão? Vão gritar contra a empresa. Veja só, eu sou completamente empático com essa dor. Mas empatia é isso, é viver a dor que não é sua. Só que naquele momento ali você ajudou a pisar na gente. E a pessoa sabe de quem eu tô falando. Ajudou a pisar na gente com muita força, com muita... até uma falta de humanidade ali naquele ponto. E eu acho que o caso das pessoas que ficaram lá depois de muito tempo, elas serviram de tubo de ensaio para a Jovem Pan, que não era o que estava dado num primeiro momento, que não é o caso que faz a gente ir embora, mas o fechamento da luta está completamente ligado
aliás, se vocês não viram, se vocês quiserem entender um pouco mais, Greg News, que fala sobre a Jovem Pan e fala sobre a Loading. Eu assustei quando eu vi. Então, Nossa, eu fiquei muito assustado. Exatamente, ali mostra de como já havia um negócio ali que eles entendiam. É claro que para os investidores da Loading é muito melhor você ter um canal com uma marca já consolidada como a Jovem Pan do que uma marca que está em processo de construção. Então eles fizeram, desligaram o interruptor, chegou um dia assim que... Você imagina, você chega na Riot amanhã e alguém vira pra você assim, ó, acabou a Riot. Você chega na sua agradece amanhã, alguém chega pra você assim, acabou. Não, e é muito mais grave. Seria um comparativo, seria tipo se eu chegasse aqui em 2015, depois de ter largado meu trabalho lá. Isso, justamente. Uma ex-namorada que eu tinha na época, chegar aqui todo felizão, tipo, e aí, vamos narrar o CBLOL? Não tem mais CBLOL. Não tem mais, tipo... acabou. Você fica em estado de choque. Sabe o que é talvez a doce ironia? Como é que era o nome do canal? Era Loading. E nunca terminou, né? Acabou o Loading. Tá dando Loading é pra sempre. Vai começar então, assim, uma coisa diferente agora. E eu acho que, assim... Era só a tela de Loading. E acho muito ruim que tenha surgido esses boatos de que o Thiago Garcia esteja junto com o projeto da Band. Que, inclusive, ele deu deny, pô. Ele deu deny, mas teve... Assim, a Band falou que não, né? Mas também viu o tamanho do problema que ela tava lidando, então, né? então. Que projeto da Band, gente? Que assim, a Band surgiu que o Thiago Garcia, uma matéria do site Na Telinha, que aliás fez muita assessoria de imprensa pra Loading. Jornalismo, assessoria de imprensa. Vai me desculpar aí os repórteres que lá estão, mas falaram exatamente tudo que a Loading queria falar. E algumas coisas... Inclusive, nessa matéria que eles dizem que o Thiago Garcia ia dizendo que era um executivo muito bem quisto no mercado pela gestão de pessoas. Mas qual é o sucesso? Vem cá, qual é o sucesso? É um fracasso retumbante a Loading. É um fracasso retumbante que está nas costas dele. Vai me desculpar. Ele é o CEO do negócio. Caralho, até bati aqui. Então ele estaria à frente desse canal que a Band teria na TV fechada de games e esportes. A repercussão negativa foi agora, faz um mês. Assim, nossa, mas eu nem ouvi falar nisso, eu sou muito velho. E aí... Você tá envolvido em mundial, meu querido. Você tá imerso. Tá foda. Você tá imerso. A vida é aqui e mundial só. Eu tô ligado. E aí houve uma repercussão negativa muito grande. E aí a Band lançou uma nota dizendo que, olha, realmente está estudando o mercado e tudo mais para isso, mas que o Thiago não está. Aí assim, entendi. Enfim. Essa história, mas, assim, a história do Thiago à frente da Band não surgiu do nada. Entendeu? Tipo, sim. Entendeu? Você entendeu? Entendi. Não surgiu do nada. As nuances. Não surgiu do nada. E olha, eu sou extremamente profissional e posso trabalhar em qualquer lugar. Não quero fechar nenhuma porta. Mas, também um pouquinho de... aí também é muito privilégio também, né? Porque assim, aí a gente começa a glamourizar os pontos negativos. Quero dizer que não, ele é um empreendedor ousado. Faliu 15 empresas, mas ele é por isso que ele vai ter sucesso. Porque ele nunca parou no primeiro fracasso. Aí eu falei assim, aí é muito bom, né?